Se você não me pagar aluguel, você tá na rua. Foi isso que eu ouvi da boca do meu próprio filho. No dia seguinte, eu comprei a casa onde ele morava. Mas nem isso foi suficiente para ele me olhar como pai. Eu sou o Toninho. Fui vigia por 30 anos. Trabalhei mais noites do que dormi. Criei meu filho com tudo que eu podia. E com o que eu não podia também. Mas hoje, eu moro sozinho na casa que um dia foi dele. E tem noites em que o silêncio é tão pesado que parece que a parede respira. Então eu resolvi contar. Contar tudo. Com calma. Sem raiva. Só com verdade. Então escuta até o fim. E se essa história mexer contigo, comenta aí de onde você está ouvindo. E segue o canal. Todo dia tem uma história que talvez você também precise ouvir. Se você não me pagar aluguel, você está na rua. Foi isso que eu ouvi. Do meu próprio filho. O mesmo menino que eu carreguei no colo com febre alta, que eu ensinei a amarrar o cadarço, que eu defendia até da sombra. A mesma boca que um dia me chamou de herói, agora me tratava como um estorvo. Ele disse isso sentado na mesa da cozinha, nem me olhou nos olhos. Eu esperei ele rir, dizer que era brincadeira. Mas não era. Ele repetiu sério. Disse que eu estava abusando da boa vontade dele e que ninguém vive de favor. A faca entrou fundo, mas eu engoli em seco e fiquei quieto. Não era a primeira grosseria. Só que aquela foi diferente. Aquela tinha gosto de corte final. Eu aceitei morar com ele depois que a Cida partiu. Meu coração já andava fraco. Minha pressão caía do nada. E a casa ficou grande demais só para mim. Ele que ofereceu o quartinho dos fundos, disse que seria melhor assim. Mas bastou eu colocar os pés ali para perceber o incômodo. O bom dia vinha seco. Os olhares eram curtos. Os silêncios longos. Eu comia depois que eles comiam. Lavava minha louça à parte. Nunca encostei num talher que não fosse meu. Ainda assim, virei um peso. Eu via na cara dele. O desprezo mora no canto da boca, sabe? Fica ali escondido. Mas uma hora ele escapa. E escapou naquela manhã. Ele me olhou como quem olha um desconhecido. E falou do aluguel como se eu fosse um inquilino atrasado. Foi um negócio tão frio, tão... sem coração. Eu passei a vida toda fazendo o possível para que ele tivesse o mínimo. Nunca tive estudo, mas tive honra. Trabalhei de vigia noturno por mais de 20 anos. Dormia em cadeira de ferro, com casaco fino no frio. Chegava em casa quando o sol já estava quente, só para ver ele acordar para a escola. Nunca deixei faltar nada. Naquela noite, depois do que ele disse, eu deitei no colchão duro e não consegui dormir. Fiquei lembrando da vez que ele caiu de bicicleta e abriu o queixo. Eu corri feito louco até o postinho, carregando ele no colo, sujo de sangue e areia. Ele me olhava com medo, mas confiava. Aqueles olhos sumiram. Hoje, os olhos dele não me enxergam mais. Só veem o velho, o incômodo, o resto. Naquela madrugada, enquanto ele roncava no quarto dele, eu tomei um café amargo, peguei minha calça de brim e saí. Fui pro centro resolver o que meu coração mandava. Fui direto no cartório. Pedi a matrícula da casa. Tinha ouvido os vizinhos cochicharem, visto uns envelopes com carimbo de banco. O papel veio dobrado, com um selo vermelho. A casa não era dele. Era do banco. Ele estava devendo até o pescoço. Hipotecada, prestes a ser leiloada. Aquilo me doeu mais ainda. Ele estava prestes a perder tudo e ainda teve coragem de me cobrar aluguel. Eu fiquei parado na calçada do cartório com o papel na mão e um nó na garganta. E ali, sem pensar duas vezes, tomei uma decisão. Peguei o dinheiro da chácara do meu irmão, herança que ele me deixou antes de partir, e comprei a casa. Fiz tudo no meu nome. Não falei nada para ninguém. Esperei a papelada ficar pronta. Assinei com calma, respirei fundo. Quando voltei para casa, a chave pesava no bolso. O coração mais ainda. Esperei ele chegar do trabalho. Estava cansado, suado, como sempre. Eu pedi pra gente conversar. Mostrei os papéis. Expliquei a dívida, a hipoteca, tudo. Disse que agora a casa era minha. Ele riu. Achou que eu estava brincando. Mas quando viu a matrícula nova, o nome no documento, o carimbo do cartório, a cara dele murchou. Ele não falou nada por uns segundos. Só depois disse: "Então agora quem sai sou eu." E saiu mesmo. Sem pensar duas vezes. Bateu a porta,
Deixou as roupas no armário, não levou nem a carteira. Não me olhou para trás, não perguntou por quê, nem quis saber. Simplesmente sumiu. Já fazem 3 anos. 3. Nunca mais me ligou. Nunca mais mandou mensagem. Nunca perguntou se eu tô vivo, se eu comi, se eu precisei de algo. E o mais doído é que eu não fiz aquilo por vingança. Eu fiz porque não queria que ele perdesse a casa. Fiz porque, apesar de tudo, eu ainda sou o pai dele. Mesmo ele esquecendo disso há muito tempo. Hoje eu moro aqui sozinho, no mesmo quartinho dos fundos onde ele me colocou. Porque, no fundo, mesmo tendo meu nome no papel, essa casa nunca foi minha. É uma casa vazia, fria, cheia de ausências. Cada canto me lembra um silêncio. Cada parede me devolve um eco. Às vezes eu esqueço que ele não tá mais aqui e ainda boto uma xícara a mais no café. O tempo passa, mas tem hábitos que não passam. Eu tento me ocupar, cuidar do jardim, varrer o quintal. Mas tudo me lembra ele. Tudo me lembra o que eu perdi e o que ele nunca percebeu que tinha. E sabe o que mais machuca? Não é a solidão, é o desprezo. É saber que você deu tudo e ainda assim virou um fardo. É saber que o sangue que você gerou te olha como um estranho. Eu não quero aplauso, não quero tapinha nas costas. Só queria respeito, um mínimo de gratidão, um gesto pequeno, um obrigado, mas nunca veio. Talvez nunca venha. E talvez ele nunca entenda o que eu fiz por ele. Nem se um dia eu não estiver mais aqui. Talvez só então ele perceba. Mas aí vai ser tarde, como sempre é. Mesmo assim, eu ainda deixo a porta destrancada às vezes. Vai que um dia ele volta. Vai que o orgulho cansa. Vai que o silêncio pesa. Vai que ele lembra que, antes de tudo, eu sou o pai dele. E pai é até depois do fim. Mesmo que o filho esqueça disso. Mesmo que nunca mais me chame de pai. Mesmo que nunca mais me olhe como antes. Então escuta até o fim. E se essa história mexer contigo, comenta aí de onde você está ouvindo e segue o canal. Todo dia tem uma história que talvez você também precise ouvir. Teve uma vez que eu vendi minha moto para pagar o vestibular dele. Era a única coisa que eu tinha além da roupa do corpo. Era velha, barulhenta, tanque furado e escapamento solto. Mas era minha. E eu era doido por aquela moto. Foi nela que eu levei a Cida no primeiro passeio. Foi nela que eu chegava no serviço quando não tinha ônibus. Só que ele veio um dia com um papel na mão, tremendo, dizendo que tinha passado na primeira fase da faculdade. Faltava pagar a segunda etapa e a grana que ele tinha não dava. Eu olhei para a moto, depois olhei para ele e vendi. Não reclamei, nem hesitei. No mesmo dia, levei a moto para um conhecido meu do serviço que vivia querendo comprar. Peguei o dinheiro contado, notei que ele estava feliz, animado. Só me disse: "Prometo que vou retribuir, pai." Mas nunca retribuiu. Eu voltei para casa andando a pé. Demorei mais de 1 hora. Cheguei com as pernas doendo, mas o coração cheio. Achei que aquilo ia ser um novo começo para ele, que a vida dele ia mudar, que ele ia ser alguém, e ele foi. Se formou, arrumou um bom emprego, comprou carro, apartamento. Mas nunca falou da moto, nunca lembrou do sacrifício. Essa história ninguém sabe, nem os amigos dele, nem a esposa. Só eu. E mesmo assim, toda vez que eu via ele passando de carro novo, com ar-condicionado, música alta, eu me lembrava da moto velha e me dava uma pontada no peito, não de raiva, mas de saudade, de tudo o que eu fiz calado, porque a gente faz, né? Pai faz, mãe faz, e quase nunca recebe o reconhecimento. Eu nunca quis medalha, nem parabéns. Só queria que ele lembrasse, que um dia olhasse para trás e dissesse: "Eu sei o que você fez por mim." Mas não disse, nem olhou. Depois que ele se formou, mudou de cidade. Demorou um tempo para me dar notícia. Às vezes ligava, mas era tudo muito rápido. "Oi, pai, tô bem, não posso falar muito. Beijo." E desligava. Eu entendia. Juventude, correria, cabeça cheia. Mas à noite, quando a Cida dormia, eu ficava sentado na varanda, escutando o vento e pensando: será que ele ainda lembra de mim?
Será que aquele menino que eu levava nas costas para atravessar o alagado ainda vive dentro dele? Ou será que o sucesso apagou o passado? Eu tentava não pensar demais, mas a cabeça da gente não perdoa. E o tempo foi passando. Ele veio me visitar só no dia que a Cida morreu. Chegou atrasado no enterro. Ficou 5 minutos, de terno e gravata. Nem chorou. Disse que tinha reunião, que não podia faltar. Eu fiquei olhando ele sair como quem vê um estranho indo embora. Eu enterrei minha esposa sozinho, com 2 vizinhos e um amigo antigo de serviço. E ele foi embora. E mesmo assim, mesmo naquele dia, eu ainda pensei nele. Me preocupei. Quis saber se ele estava se alimentando bem, se tinha alguém cuidando dele. Porque a gente é assim. A gente ama até quem esquece da gente. Depois disso, o silêncio cresceu. Os telefonemas pararam de vez. Eu tentei mandar mensagem no celular, mas ele nunca respondia. Às vezes, eu ligava e dava caixa postal. Uma vez, cheguei a pedir para um vizinho meu mandar um áudio do meu número para ele, só para ver se ele lia. Mas nada. A indiferença virou rotina. E aí, quando eu precisei de um lugar para ficar, porque estava sozinho, velho, e com o coração falhando, foi ele que disse: "Vem pra cá, pai. A casa tem espaço." Eu acreditei. Achei que era cuidado, mas era só fachada. Ele só queria cumprir com o que achava ser papel de filho. E mesmo assim, eu fui. Levei só uma mala com roupa, minha pasta com documentos e uma caixa com lembranças. Dentro dessa caixa estava a nota da venda da moto. Tá lá até hoje, embaixo de umas fotos antigas dele pequeno, com joelho ralado e sorriso banguela. Às vezes, eu abro essa caixa só para lembrar que eu não sonhei, que eu vivi mesmo aquilo tudo, que eu fui pai de verdade, que dei tudo, que amei sem esperar nada. Ou talvez, esperando só um pouco, um mínimo, um reconhecimento, um abraço, um obrigado. Mas às vezes, nem isso a vida devolve. E hoje eu tô aqui, no mesmo lugar de sempre, sentado nesse sofá gasto, com a televisão ligada só para fazer barulho. Porque o silêncio machuca, porque a ausência pesa. A casa é minha, dizem os papéis, mas não tem cheiro de lar, não tem voz, não tem vida. Às vezes escuto o barulho do portão e penso que é ele, mas não é, nunca é, é só o vento, ou o vizinho, ou minha cabeça querendo inventar esperança onde não tem mais. O tempo ensina a aceitar, mas não ensina a esquecer, nem a curar o buraco que um filho deixa quando vira as costas. Te juro, às vezes eu penso em ligar de novo, penso em escrever uma carta, uma mensagem, qualquer coisa. Mas aí eu lembro da última vez que tentei e a resposta fria. Lembro do olhar dele, como quem vê um velho qualquer, como quem não vê sangue, como quem não tem mais ligação nenhuma. E aí eu paro, respiro e penso: talvez seja isso mesmo. Talvez a missão de ser pai seja plantar e nunca colher. Talvez seja amar e nunca ouvir de volta. Talvez seja aceitar que algumas histórias não têm final feliz. Só tem verdade. E essa aqui é só isso, a verdade. E mesmo assim, eu continuo. Porque no fundo, ainda tenho algo dentro de mim que não se quebrou. Algo que me faz sentar aqui e contar isso tudo. Que me faz dividir minha história com quem talvez nunca tenha vivido igual, mas sente parecido. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que dor compartilhada não pesa menos, mas ecoa. E às vezes, só de ecoar no peito de alguém, já consola um pouco. Esses dias, eu fui limpar o armário dos fundos. Aquele que ninguém abre, que fica ali perto do tanque, meio escondido, todo enferrujado. Fazia tempo que eu nem encostava nele, mas deu um estalo, sei lá por quê, e eu resolvi dar uma arrumada. Dentro tinha caixa de ferramenta, umas roupas velhas, e no fundo, embaixo de um saco de jornal antigo, tinha a mochila do meu filho. Aquela mesma, da escola. Azul escuro, com um chaveirinho desbotado pendurado no zíper. Quando eu vi aquilo, meu coração parou um segundo, porque fazia anos que eu nem lembrava da existência daquela mochila. E ela estava ali, cheia de pó, cheia de coisa que ele nunca mais tocou. Abri devagar, com medo até de quebrar o zíper de tanto tempo guardada.
Lá dentro tinha caderno, folha rabiscada, uma foto nossa numa pracinha e um bilhete. Um papel dobrado, com a letra dele ainda meio torta, de quando era moleque. Tava escrito assim: Pai, eu vou passar na prova e comprar uma casa para você nunca mais precisar trabalhar. Eu li aquilo umas 4, 5 vezes. A letra tremida, o traço inseguro, mas a promessa tão bonita, tão limpa. Aquilo me desmontou. Sentei no chão mesmo, com a mochila no colo, e chorei. Chorei como um menino. Porque ali, naquele pedaço de papel, estava o filho que eu perdi e nunca soube quando. Eu fiquei ali um tempo, não sei quanto. O sol já estava indo embora quando percebi. E enquanto eu segurava aquele bilhete, só conseguia pensar em uma coisa: em que momento ele deixou de ser aquele menino? Em que momento ele deixou de me ver como alguém digno? Como alguém que merecia uma casa sem trabalho, como ele escreveu? Talvez tenha sido devagar. Talvez a vida tenha arrancado isso dele aos poucos. Mas alguma coisa quebrou no caminho. Porque o homem que me mandou pagar aluguel não é o mesmo menino que escreveu aquele bilhete. E isso me rasgou por dentro de um jeito que nem a solidão consegue rasgar. Eu lembrei de tudo naquele momento. Da gente indo para a escola juntos. Eu de calça surrada e camisa de botão, ele com o uniforme passado pela mãe. A gente dividia um pão no caminho. Eu deixava ele na porta e ficava esperando do outro lado da rua, só para ver ele entrar. Tinha orgulho. Orgulho bobo, de pai simples. Eu não sabia das palavras certas, não sabia ensinar matemática, nem essas coisas difíceis. Mas eu estava lá, todo dia, presente, constante. E mesmo assim, parece que isso não bastou. Parece que o mundo dele foi se enchendo de outras vozes, outras ideias, e a minha foi ficando para trás. Talvez eu tenha errado em não dizer, em não cobrar, em não lembrar a ele tudo que eu fiz. Eu engoli muito. Fui o tipo de pai que achava que amor se mostrava com silêncio, que cuidar era calar, que presença valia mais do que discurso. Mas hoje eu vejo que, às vezes, quem cala também perde. Perde espaço. Perde lugar no coração dos outros. E talvez eu tenha sido esquecido por causa disso. Porque nunca bati na mesa. Nunca pedi de volta. Nunca disse: filho, olha para mim. Eu fui só ficando, só amando, só esperando. E agora, só lembrando. Guardei o bilhete de novo. Mas agora tá comigo. Não vou mais deixar escondido. É tudo o que me sobrou dele, além das dores. Às vezes eu leio antes de dormir, para ver se aquela promessa me consola, para ver se aquele menino ainda existe em algum lugar dentro do homem que ele virou. Porque se existe, talvez um dia ele lembre. Talvez um dia ele volte. Talvez ele procure aquela mochila velha. E talvez, só talvez, ele sinta o que eu senti quando encontrei. Porque tem dor que só quem é pai entende. Só quem já se doou inteiro e não foi visto. Só quem carregou no colo e foi esquecido em pé. Hoje, quando passo pelo armário, olho diferente. Ele virou quase um altar. Um canto sagrado daquilo que sobrou da minha paternidade. Não tem foto de formatura, nem diploma, nem troféu. Tem só o que importa. Um rabisco sincero, de um tempo em que eu ainda era tudo para ele. E isso já diz muito, já pesa muito. É pouco no mundo, mas é tudo para mim. Porque o amor de um pai, ele aguenta a ausência. Mas não esquece o tempo em que foi necessário. A dor não é ser deixado. A dor é saber que você já foi amado. E agora é só passado. Nunca contei isso para ninguém. Nem para Cida na época. Guardei só para mim. Porque tem humilhação que a gente não consegue dividir. Porque tem coisa que mesmo quando passa, fica presa por dentro, fazendo barulho. Foi um dia comum, num mercadinho perto de casa. Eu tinha ido comprar arroz e sabão em pó. Coisa pouca. Mas quando fui passar no caixa, meu cartão não passou. 3 vezes. A moça tentou ajudar, tentou sorrir, mas tinha gente atrás. E o rapaz que estava na fila bufou. Disse bem alto: aposentado atrasa tudo. Eu queria sumir. Eu só dei um sorrisinho torto, fiz que não ouvi e disse que ia voltar depois. Deixei as coisas no balcão e saí. O pior não foi nem o cartão ter recusado. Foi o jeito que me olharam.
Como quem olha alguém inútil, como se eu estivesse pedindo esmola. E eu nem pedi. Só quis pagar o que era meu, mas ali naquela fila eu percebi. A gente fica velho e o mundo começa a nos empurrar para fora. Ninguém tem mais paciência. Ninguém quer ouvir. Ninguém pergunta se você está bem. Eu andei até em casa com o estômago vazio e a alma rasgada. Cheguei e fui direto para o quarto. Nem acendi a luz. Sentei na beirada da cama e fiquei olhando para o chão. Era só um episódio pequeno, mas doía como uma pancada. Não era só o cartão recusado. Era o que aquilo significava. A sensação de que eu não fazia mais parte, de que ninguém me via, nem no caixa do mercado, nem dentro da minha casa. Era tudo silêncio. E pior, um silêncio cheio de coisa, de ausência, de desprezo, de lembrança. Porque quando a gente é jovem, todo mundo te chama, te escuta, te espera. Mas depois, você passa a ser só o velho que atrasa a fila. No outro dia, eu voltei lá. Fui com dinheiro no bolso, em cédula. A mesma moça do caixa estava lá, e quando me viu, deu um sorriso triste. Acho que ela entendeu. Não disse nada, só passou os produtos e me desejou um bom dia. Eu agradeci, abaixei a cabeça e saí. Mas desde então, nunca mais consegui entrar naquele mercado do mesmo jeito. Toda vez que eu empurro aquele carrinho, me dá um aperto. Como se cada passo ali dentro fosse uma lembrança de que o tempo passa para todos, mas para o velho, ele pesa diferente. Porque além do corpo, ele carrega a memória de não ser mais necessário. Foi aí que eu comecei a perceber outras coisas. No banco, a atendente falava comigo alto demais, como se velhice fosse sinônimo de surdez. No ônibus, ninguém mais oferecia lugar. E quando eu ia falar com alguém, tinha que repetir 2, 3 vezes para me ouvirem. Eu fiquei pensando, será que é assim que tudo termina? A gente começa como filho querido, depois vira pai presente. E no fim, sobra isso? Uma sombra no corredor? Uma voz que ninguém escuta? Um corpo que só atrapalha os outros? A sensação de desaparecer em vida é a pior que existe. É como ser fantasma sem ter morrido. E dentro de casa não era diferente. Quando ainda morava com meu filho, eu percebia que ninguém me escutava direito. Falava no meio do almoço, mas minhas palavras se perdiam entre o som da TV e o barulho do garfo no prato. Às vezes eu dava uma opinião e ele cortava no meio, como se eu não soubesse mais das coisas. Como se o tempo tivesse levado embora minha utilidade. Eu era só o velho do quartinho dos fundos. E olha, isso dói mais do que qualquer doença, porque não tem remédio, não tem cirurgia, não tem cura, só o silêncio mesmo. Desde que tô morando aqui sozinho, as coisas só pioraram. Não pelo espaço em si, mas pela falta, pela ausência de ser necessário para alguém. A gente passa tanto tempo lutando, servindo, cuidando, que quando isso some, a gente fica sem função. Eu limpo a casa, varro o quintal, passo pano, mas tudo isso é só movimento. Não tem ninguém para ver. Não tem ninguém para notar. Outro dia varri o chão 3 vezes no mesmo dia. Não porque estava sujo, mas porque era o único som que me fazia lembrar que eu ainda existia ali dentro. Que ainda tinha alguém vivo entre aquelas paredes. Às vezes, quando escuto o barulho de carro na rua, penso que é alguém vindo me visitar. Um amigo, um parente, o próprio filho, mas nunca é. A campainha quase não toca, o telefone muito menos, e a TV, que antes servia para me distrair, agora parece mais barulho do que companhia. Eu ando pela casa e falo comigo mesmo. Pergunto onde coloquei as coisas, só para ouvir minha voz. E quando me pego falando sozinho, lembro daquele dia no mercado. Lembro da fila, do olhar da atendente, da mochila vazia nas costas, da invisibilidade. Porque quando a gente se acostuma a não ser visto, começa a fingir que não sente. E eu sinto. Sinto tudo. Sinto falta do barulho da casa cheia, da Cida rindo na cozinha, do filho entrando da escola. Sinto falta até das brigas, das discussões, porque pelo menos ali eu era alguém. Hoje, nem isso. Hoje sou silêncio. Hoje sou resto. Mas ainda assim, carrego tudo comigo. Não conto para ninguém. Porque contar o que a gente sente quando ninguém mais se importa também é uma forma de se machucar.
Demorei muito tempo para decidir escrever. Porque não é fácil engolir o próprio orgulho, principalmente quando o silêncio do outro já virou morada. Mas teve uma noite em que o peito apertou diferente. Eu estava deitado, a casa toda escura, e senti falta da voz dele. Não da voz de hoje, seca, áspera, mas da de antes. Aquela que me chamava de pai com carinho. Fiquei olhando para o teto e de repente me veio um pensamento. E se eu partir amanhã? E se esse silêncio virar definitivo? Peguei uma folha de papel velha, sentei na cozinha e comecei a escrever. A mão tremia. As palavras vinham doídas. Não escrevi cobrando nada. Nem falei da casa, nem do dia em que ele saiu. Falei da infância dele, da primeira vez que ele andou de bicicleta sem rodinha. Da vez que ele teve febre alta e eu fiquei a noite toda sentado na beira da cama. Contei da mochila que encontrei, do bilhete guardado. Falei da saudade que tenho. Não pedi desculpa porque não fiz nada para me envergonhar, mas pedi para ele me ouvir, se fosse possível. Só isso, uma carta simples, de pai para filho, não com raiva, com amor. Aqueles amores que resistem mesmo depois de tudo. No outro dia fui até os Correios. Coloquei o envelope no balcão como quem entrega um pedaço do próprio peito. Escrevi o endereço certinho, o da casa nova dele. Eu sabia onde era, mesmo sem nunca ter sido convidado. Demorei para sair dali. O atendente perguntou se eu queria rastrear. Eu disse que não. Se ele quisesse responder, responderia. Se não quisesse, era isso. Voltei andando devagar. O mundo parecia mais pesado naquele dia. Cada passo era cheio de lembrança. Cada esquina tinha um pedaço da nossa história. Mas fui até o fim, porque era o que restava. Um último gesto, uma última tentativa de acender algo. Passaram-se 2 semanas, e nada. Nenhuma carta de volta, nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Comecei a achar que ele não tinha recebido, que tinha mudado de casa. Mas no fundo, eu sabia. Ele recebeu. Ele leu. E ele escolheu o silêncio. Até que um dia, no final da tarde, o telefone tocou. Era ele. A voz firme, distante, educada demais. Como quem fala com um conhecido de longe. Recebi sua carta, pai. Obrigado pelas palavras. Fico feliz que esteja bem. Só isso. Não perguntou nada. Não se emocionou. Não falou da mochila, nem do bilhete. Foi uma conversa de 2 minutos. E no fim disse: espero que esteja em paz. Fique bem. Quando desliguei, fiquei um tempo com o telefone na mão. O mundo ao redor parecia mudo. E eu, vazio. Não chorei. Nem gritei. Só fiquei ali, parado. Porque tem dor que nem lágrima sai. O que me machucou não foi a frieza dele. Foi a certeza de que aquela era a resposta definitiva. Aquela ligação era o jeito dele dizer: acabou. Não com palavras duras, mas com ausência de afeto. Como quem fecha uma porta com educação, mas fecha. Eu entendi. E acho que doeu mais assim. Se ele tivesse gritado, brigado, me culpado por algo, talvez doesse menos. Mas ele foi só indiferente. Naquela noite, tirei a carta que escrevi e reli, palavra por palavra. Tentei entender o que eu podia ter dito de errado. Mas não achei nada. A dor não estava no que eu escrevi. Estava no que ele não quis sentir. Estava no muro que ele levantou entre a gente. Um muro alto, gelado, que nem amor de pai consegue atravessar. E aí me dei conta. Às vezes o amor não basta. Às vezes a gente ama e mesmo assim, perde. Mesmo assim, fica do lado de fora. Mesmo tendo feito tudo certo, ou quase tudo. Mesmo tendo dado a vida inteira. E isso é difícil de aceitar. Desde então, não escrevi mais. Nem liguei. Nem mandei recado por ninguém. Porque agora eu entendi que algumas portas, quando fecham, não se abrem mais. Não por maldade, mas por escolha. E eu escolhi não implorar. Não porque deixei de amar, mas porque amar também é saber parar. E eu parei. Fiquei com a carta guardada e com a lembrança daquela ligação curta. O som da voz dele ainda ecoa de vez em quando, mas agora eu tento deixar passar. Porque insistir em quem escolheu ir embora
só aumenta o buraco dentro da gente. E o meu já tá grande demais. Era perto de 3 da manhã, a casa inteira no escuro, só o barulho do relógio da cozinha marcando os segundos. Eu não conseguia dormir. Tinha algo me apertando o peito, como se uma saudade pesada tivesse subido pelas costelas e estacionado ali. Levantei da cama sem acender a luz. Caminhei devagar até a sala. Puxei a cadeira da ponta da mesa e me sentei. Fiquei ali, olhando para o nada. O silêncio era tão grande que dava para ouvir meu coração batendo. E aí, como quem faz uma coisa que não controla, eu falei, em voz alta. Falei, ô Cida, se você ainda me escuta, me diz, onde foi que a gente errou com ele? Demorei para perceber que estava falando sozinho. Ou talvez não estivesse. Porque naquele instante, parecia mesmo que ela estava ali, sentada na cadeira da frente, com aquele jeito calmo de sempre, braço cruzado e um pano de prato no ombro. Eu continuei. Falei de tudo. Da carta que escrevi, da ligação fria que recebi, da mochila velha que encontrei. Falei que estava cansado de tentar, que o silêncio dele doía mais do que qualquer doença. Falei que eu ainda lembrava do cheiro do cabelo dela quando acordava cedo. Falei que a saudade era companheira demais para o meu gosto e que o mundo ficou grande demais sem ela. Falei das noites em que acordo assustado e procuro a mão dela do lado da cama. E não tem mais, só o vazio. Falei do café que aprendi a fazer do jeito que ela gostava, mesmo que agora só eu tome. Falei das roupas que ainda guardo dobradas, mesmo sabendo que nunca mais vão ser usadas. Falei do som da risada dela que ainda ecoa na varanda quando o vento passa forte. E aí, perguntei de novo. Onde foi que a gente falhou com o nosso filho? A gente não deu tudo? A gente não fez o melhor? A gente não abriu mão de sonho, de tempo, de descanso? Cida era a razão do equilíbrio aqui em casa. Quando eu endurecia, ela amaciava. Quando eu me calava, ela falava. E quando ele brigava comigo, era ela quem costurava a gente de volta. Ela que fazia ele me enxergar de novo. Depois que ela se foi como se o fio que ligava a gente tivesse arrebentado. E eu não soube costurar sozinho. Eu me perdi nos gestos, no tempo, nas palavras que não sei dizer. Talvez eu tenha virado esse velho fechado, duro, que ele aprendeu a ignorar. Talvez eu tenha errado tentando acertar demais. Talvez amar em excesso também tenha espantado. Continuei falando com ela, mesmo sem resposta. Ou talvez a resposta estivesse ali no silêncio da madrugada. Às vezes, a solidão responde mais do que a fala dos outros. Eu falei para ela que me sinto um estranho na própria história. Que às vezes olho no espelho e não me reconheço mais, que ando esquecendo as coisas, que os nomes fogem da minha cabeça, que as pernas doem à toa e que o mundo anda rápido demais para o meu passo. Falei que o banco da praça está sempre vazio, que os vizinhos mudaram, que a rua não tem mais cheiro de pão quente, que a vida ficou sem gosto depois que ela partiu. Falei também do medo de morrer assim, em silêncio, sem ninguém para segurar a mão. Sem ninguém para lembrar do meu nome completo. Sem ninguém para guardar uma lembrança boa de mim. Eu sei que ninguém fica para sempre. Mas tem gente que parte em vida. Que vira memória enquanto ainda respira. E isso é a morte mais demorada que existe. Ficar esperando ser lembrado, mesmo sabendo que não vai. Ficar torcendo por um gesto, uma visita, uma carta, e saber que ela nunca vai chegar. Eu falei tudo isso para ela, em voz alta. Como se ela fosse responder a qualquer momento. Fiquei ali mais de 1 hora, olhando para o canto vazio da mesa onde ela costumava deixar a caneca dela. Senti o cheiro do café que já não existe mais. Lembrei de quando ela me chamava de meu velho, com aquele riso cansado e cheio de amor. Lembrei da última vez que ela me abraçou. Foi num dia frio, e ela me cobriu sem eu pedir. Aquele gesto ficou gravado, porque desde então ninguém mais me cobriu. Ninguém mais me olhou daquele jeito. Só ela sabia me enxergar quando eu me calava. Só ela entendia o que eu escondia nos olhos. E só ela saberia o que fazer com esse filho que virou ausência. Depois de um tempo, o sono veio. Não porque passou, mas porque o cansaço venceu. Fui para a cama devagar, sentindo o corpo doído. Mas, de algum jeito, o coração estava um pouco mais leve.
porque tem dor que não se cura, mas se acalma quando a gente encontra um jeito de dizer. E naquela madrugada, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém me ouviu de verdade. Mesmo que fosse só uma lembrança, mesmo que fosse só um eco da Cida dentro de mim. Semana passada, num fim de tarde qualquer, a campainha tocou. Levei um susto. Aqui ninguém aparece. Há dias em que nem os passarinhos se atrevem a pousar no muro. Levantei devagar, sem pressa, pensando que era engano ou vendedor. Quando abri o portão, quase não reconheci. Era o Zeca, amigo meu dos tempos do posto. A gente trabalhou junto quase 15 anos, turno da noite, vigiando aquele galpão cheio de coisa velha. Quando ele me viu, abriu um sorriso largo. Achei que você já tinha morrido, seu desgraçado. Ele disse rindo. E eu ri também. Um riso que não vinha fazia tempo. A gente se abraçou. Foi estranho. O corpo dele estava mais magro, os olhos fundos, cabelo todo branco. Mas era ele. E só de escutar minha história pelo nome antigo, Toninho, eu já me senti menos velho. Ele entrou, tirou o boné, sentou na cadeira da cozinha e olhou em volta. A casa é boa, hein? Eu não disse nada. Só pus água no fogo, fiz um café simples e a gente ficou ali, lembrando. Falamos de noites frias, de sustos com rato, de comida dividida no potinho, e em um momento ele disse: "Sabe, eu só vim aqui porque sonhei contigo. No sonho você estava sentado sozinho com o olhar perdido." Eu gelei por dentro. Ele não sabia de nada. Não sabia do meu filho, da carta, da ausência, da Cida. Nada. E mesmo assim, veio. Trouxe consigo uma parte da minha vida que eu tinha deixado guardada no fundo da memória. E isso me abalou mais do que a visita em si. Porque às vezes a gente esquece que já foi importante para alguém, que já foi lembrado com carinho. Ele disse que andava meio doente, que os médicos não descobrem o que é e que decidiu procurar os amigos antigos. "Antes que seja tarde", ele falou. E eu entendi. Porque também vivo com essa sensação de urgência. Ele perguntou do meu filho. Eu menti. Disse que estava tudo bem, que ele estava ocupado, trabalhando muito. Zeca me olhou com pena disfarçada. Acho que ele sentiu. Velho reconhece a dor dos outros sem precisar de explicação. Mudou de assunto. Começou a falar da dona Luzia, a esposa dele, que ainda aguenta firme as broncas dele. E contou que a neta mais nova nasceu há pouco tempo. Quando ele falou de neta, minha garganta travou. Fiquei com vontade de perguntar como era, se ela chamava ele de vô com alegria, se sentava no colo, se fazia desenhos. Mas não perguntei. Fiquei só ouvindo. Depois de um tempo ele se levantou, olhou de novo para casa e disse: "Você fez bem por aqui. Tá tudo de pé. Tá limpo. Tá digno." E eu não soube como responder. Porque ele viu uma coisa que nem eu enxergo mais. Eu vejo só o vazio, o silêncio. Mas ele viu dignidade. E isso me tocou. Antes de ir embora, ele colocou a mão no meu ombro e disse: "Você era o cara mais correto que eu conheci. Trabalhava feito bicho, mas sempre sorrindo. Nunca esqueceu o aniversário do meu menino. Você não imagina o quanto eu te respeitava naquela época." Quando ele saiu, eu fechei o portão com a mão tremendo. Não por cansaço, mas pela emoção que ficou. Aquele homem que eu nem via há anos atravessou a cidade para me lembrar quem eu fui. Me trouxe de volta um pedaço de mim que eu tinha enterrado. Não que tenha curado as feridas, mas trouxe alívio, como quem sopra no machucado. Fiquei pensando, será que é assim que a gente se salva? Um pedacinho por vez? Uma lembrança boa, uma visita inesperada, uma frase sincera. Porque se for, então aquele dia me salvou um pouco, mesmo que o resto da vida continue doendo. Mais tarde, quando fui me deitar, lembrei de uma coisa que ele disse lá no posto, muitos anos atrás. Tinha sido uma noite difícil, chuvosa, e eu estava cansado, sem ânimo. Ele olhou para mim e disse: "Você tem uma luz, Toninho. Você segura os outros sem perceber." Eu tinha esquecido disso. Esquecido que um dia alguém me viu como apoio, como força, como espelho. Hoje, eu me sinto só uma sobra do que fui.
Mas talvez, só talvez, ainda tenha um pouco daquela luz acesa. Nem que seja fraca, nem que só brilhe em lembrança dos outros. Ainda assim, é alguma coisa. A dor veio de madrugada. Começou leve, uma pontada no meio do peito, e foi crescendo devagar, como se alguma coisa dentro de mim apertasse aos poucos. Sentei na cama, tentei respirar fundo. Não passou. Senti o braço formigar, o suor frio escorrer pela testa. Na mesma hora pensei, é agora. Fui até a cozinha cambaleando, tomei um copo d'água, encostei na pia e fiquei ali parado. A dor não piorou, mas também não foi embora. Era como um aviso. Um sussurro do corpo me dizendo que o tempo dele estava acabando. E eu, sozinho no meio do escuro, só consegui repetir baixinho. Cida, me espera. Não chamei ninguém, nem vizinho, nem ambulância. Eu sabia que se fosse sério mesmo já teria apagado ali. Como não apaguei, decidi ir ao hospital andando. Eram umas 4 quadras. Fui devagar, a mão no peito, o coração aos trancos, como quem carrega um caixote de memórias nas costas. Quando cheguei, o atendente me olhou como se eu fosse só mais um. Sente ali e aguarde. Sentei. Tinha uma criança com febre, um rapaz de braço enfaixado e uma moça tossindo forte. Esperei 1h30 até me chamarem. Quando entrei, o médico mal levantou os olhos da prancheta. Dor no peito? Pressão? Nome completo? Só isso. Fizeram um exame, mediram a pressão, colocaram uns fios no meu peito. Disseram que não era infarto, mas que eu precisava cuidar melhor da saúde. O senhor já tem idade, né? Como se eu não soubesse. Vai ver, era só ansiedade, seu Antônio. Mas vamos deixar o senhor em observação por algumas horas. Fiquei deitado numa maca, num canto frio, com uma cortina meio rasgada, separando meu espaço de outro senhor que dormia. Fiquei olhando para o teto branco, cheio de marcas de mofo, e pensei, é assim que termina? Sem ninguém do lado. Sem mão segurando a sua. Sem nem saber se alguém sentiria sua falta. Fiquei ali até quase 7 da manhã. Liberaram com uma receita e um papel dizendo que era evento cardíaco leve. Saí com o papel amassado no bolso. A rua já estava clara, o movimento começando, as pessoas apressadas indo para o trabalho. E eu, voltando para casa com o corpo mole e a alma mais ainda. Caminhei devagar, tentando entender o que aquilo tudo queria me dizer. E no fundo, a resposta era simples. A gente envelhece achando que vai embora aos poucos. Mas às vezes é num estalo, num susto, num silêncio. E ninguém fica sabendo. Ninguém se despede. Ninguém repara. Quando entrei em casa, deixei a chave cair no chão. Não por acidente, mas por raiva. De mim, da vida, da ausência. Eu poderia ter morrido naquela maca. E meu filho só saberia semanas depois, quando alguém ligasse para ele. E se ninguém ligasse? Seria só um velho solitário que sumiu. A casa seria invadida, os móveis levados, as lembranças esquecidas. Fiquei sentado no chão um tempo, pensando em tudo o que ainda estava aqui dentro. E aí olhei para o canto da sala, onde ficava o baú da Cida. Um baú velho, com uma alça quebrada. Dentro, nossos álbuns, as cartas dela, a certidão de casamento e um cofre pequeno de metal. Abri o cofre com a chave que pendurava na corrente do pescoço. Lá dentro, 2 coisas, minha aliança e um relógio de bolso. O relógio era do meu pai. Ele me deu no dia que eu completei 18 anos. Todo homem precisa de algo que marque o tempo dele, ele disse. Eu nunca entendi aquilo direito, mas naquele momento, segurando aquele relógio gelado na mão, eu entendi. Era isso. Eu estava marcando o fim do meu tempo. E a pergunta que me rasgou foi: o que ficou de mim? O que restaria, além de um papel amarelado dizendo meu nome completo? Pensei em escrever outro bilhete. Um testamento emocional, talvez. Algo para deixar dentro do baú. Mas as palavras não vieram. Porque eu não sabia para quem escrever. Não tinha ninguém para herdar minhas lembranças. Nem meu silêncio. O filho, ausente. Os amigos, longe. Os vizinhos, distraídos demais para notar. Eu era só um homem com uma chave no pescoço e um relógio parado nas mãos. Quis doar o relógio.
Pensei em levar na relojoaria do centro e pedir para dar para alguém que precisasse. Mas na hora de sair, fechei a mão. Não consegui, porque se tem uma coisa que ainda é minha, é o tempo que carreguei sozinho. Passei o resto do dia quieto. Não liguei para ninguém. Não contei nada para ninguém. Nem deixei sinal de que algo tinha acontecido. Voltei para a rotina. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Porque depois que a gente encara a própria finitude, nada mais tem o mesmo gosto. Nem o café, nem o sol da manhã, nem o som do rádio antigo. Tudo fica com cheiro de despedida. A vida começa a parecer um eco. E a gente só quer que alguém em algum lugar escute esse eco e diga: eu lembro de você. Fiquei lembrando de quando era novo. Forte, braço firme, costas retas, passo largo. Cida dizia que eu andava como quem não tinha medo de nada. E era verdade. Eu enfrentava o que fosse. Mas agora, ando curvado. Os pés arrastam. A respiração pede tempo. O espelho mostra um homem que eu quase não reconheço. Mas lá dentro, ainda mora aquele garoto que um dia achou que podia mudar o mundo com trabalho e amor. E o que mais dói é ver que talvez, só talvez, isso nunca tenha sido suficiente para ser lembrado como alguém de valor. Não era dia de faxina, nem dia de mexer em gaveta velha. Mas naquela manhã, o sol bateu diferente na janela e alguma coisa me puxou até o armário do quarto. Um armário pequeno, onde eu guardo documentos, remédios, umas fotos antigas. Tava buscando uma pomada para as costas, e no fundo de uma das gavetas encontrei uma caixinha de papelão, pequena. Em cima, escrito com caneta infantil, para o vovô Toninho. Aquilo me travou. Fiquei com a mão parada no ar, sem saber se tocava ou não. A letra era torta, miúda, mas era a dele, do neto. O filho do meu filho. Aquele mesmo que eu nem conheço direito. Sentei na beirada da cama com a caixinha no colo. Tava empoeirada, com cheiro de papel guardado há muito tempo. Abri devagar, como quem abre uma ferida antiga. Dentro tinha um desenho. Um desenho simples, feito de lápis de cor, com umas árvores, uma casinha torta e 2 bonequinhos de palito. Um deles tinha cabelo branco e um bigode grande. Embaixo, escrito: eu e o vô Toninho no sítio. Meu coração disparou. Senti a garganta fechar, porque eu nunca levei ele no sítio. Ele só ouviu falar. Certeza que foi a mãe que contou, ou o pai, mesmo que de forma atravessada. Mas, mesmo sem ter ido, ele imaginou. E desenhou. Junto do desenho tinha uma pedrinha, daquelas de jardim pintada de vermelho, e um papel dobrado. Quando abri, li uma frase que fez meu peito estremecer. Pai, o Rafael fez isso na escola e pediu para deixar para o senhor. Não sei se o senhor quer, mas tá aqui. A letra era do meu filho. Pequena, corrida, sem emoção. Mas estava ali. Ele tinha entregado. De algum jeito aquele gesto tinha acontecido. E eu nunca soube, nunca vi, nunca agradeci. A caixinha ficou ali, esquecida na gaveta, enquanto eu achava que tinha sido apagado da história deles. Mas não. Tinha um traço meu em algum lugar. Mesmo que pequeno, mesmo que invisível. Eu chorei. Chorei quieto. Não foi desespero. Foi um choro manso, quase bonito. Como se eu estivesse reencontrando algo que pensei que nunca existiu. Porque aquilo não era só um desenho. Era a lembrança de que eu existi na cabeça de alguém. Que em algum momento, em alguma sala de aula, uma criança pensou em mim. Me desenhou. Me deu forma. Me chamou de vô. Sem nunca ter me visto como tal. Eu fiquei ali por horas, segurando aquele papel como quem segura um bebê. Cuidando para não amassar, para não borrar com as lágrimas. Porque, de repente, aquele desenho era a coisa mais viva que eu tinha. Fui até o baú da Cida e peguei uma moldura velha. Tirei a foto antiga do nosso casamento e guardei com cuidado. Coloquei o desenho no lugar. Botei em cima da cômoda, de frente para a cama. Agora, toda vez que acordo, é ele quem me olha. Aquele bonequinho de cabelo branco e bigode grande. Eu olho para ele e penso, será que ele ainda lembra? Será que ele ainda me imagina como no desenho? Será que ainda pergunta por mim? Eu não sei. E talvez nunca saiba.
Mas só de saber que um dia ele pensou, já muda tudo. Fiquei dias sem mexer na caixinha de novo. Mas ela ficou ali, na gaveta de cima, mais perto. Como quem diz, agora eu sei onde você tá. Agora eu sei que não tô tão esquecido quanto achei. Ainda não teve visita, ainda não teve ligação, nem notícia nova. Mas aquele gesto pequenininho, guardado ali por engano ou por vergonha, me deu um fio, uma pontinha de esperança, ou de consolo, porque às vezes a gente não precisa da reconciliação completa, só de uma prova de que existiu, de que deixou alguma marca, de que a gente não passou pela vida como vento. Outro dia fui ao mercadinho. A moça do caixa sorriu e disse, "Tá mais leve hoje, seu Toninho." Eu não disse nada, só balancei a cabeça. Mas era verdade, tava mais leve. Não porque as dores sumiram, nem porque as ausências foram preenchidas, mas porque agora, na minha gaveta, tinha uma pedrinha pintada de vermelho, e um desenho, e uma frase simples escrita por alguém que talvez nem saiba o bem que me fez. Voltei para casa com vontade de viver mais um pouquinho, de ficar aqui só para quem sabe ver esse neto crescer. Nem que de longe, nem que só no papel. Chega uma hora na vida em que a gente para de esperar. Não porque desistiu, mas porque entendeu que nem tudo volta, que nem todo abraço dado encontra caminho de volta para o peito. Eu parei de esperar a campainha tocar. Parei de deixar a luz da varanda acesa. Parei de olhar o celular com esperança de ver um nome conhecido na tela. Hoje eu olho o tempo passando com calma, como quem entende que o rio corre para frente e que o que ficou na margem, ficou. Não tem mais volta. E isso não me deixa amargo, me deixa silencioso. É um silêncio diferente. Não é o vazio de antes. É um silêncio de quem já falou tudo o que podia, de quem já bateu em todas as portas, de quem aprendeu a sentar com a própria dor sem precisar disfarçar. Tem dias que ela senta comigo na cozinha. Fica ali, olhando meu café esfriar, escutando o rádio antigo cantar música de outros tempos. Eu não brigo mais com ela. Já aprendi que tem dor que não vai embora, só aprende a morar com a gente. E quando a gente aceita, ela até fica mais leve. Não porque diminui, mas porque a gente para de empurrar. Eu olho minha casa e vejo história em cada canto. A cadeira da Cida continua ali, no mesmo lugar, como se ela fosse chegar a qualquer momento. A moldura com o desenho do meu neto fica em cima da cômoda. Às vezes, quando passo, dou bom dia para ele. Parece bobeira, mas não é. É um jeito de lembrar que ainda sou alguém para alguém. Que mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, alguém me desenhou com carinho, me deu cor, me deu forma, me deu lugar. E isso tem mais valor do que qualquer medalha, qualquer aplauso, qualquer reconhecimento que nunca veio. Teve um tempo em que eu queria resolver tudo. Queria um pedido de perdão, uma visita inesperada, uma ligação chorada no meio da noite. Hoje não. Hoje eu só quero paz. Não quero entender mais nada. Nem culpar, nem justificar. Porque a verdade é que a vida da gente nem sempre faz sentido. E talvez esse seja o maior aprendizado que o tempo traz. Aceitar o que não se explica. Parar de lutar com o que não pode ser mudado. E seguir com aquilo que sobrou. Porque sempre sobra alguma coisa. Uma lembrança, um cheiro, um silêncio cheio de memória. Às vezes acordo assustado no meio da noite, achando que ouvi alguém me chamar. É o coração, eu acho. Tentando lembrar que ainda pulsa, que ainda tem nome, que ainda sente. Quando isso acontece, eu fico deitado em silêncio, olhando o teto, e repasso tudo o que vivi. A infância pobre, o trabalho duro, a casa simples, o amor pela Cida, o nascimento do nosso menino, as idas ao médico, as brigas na cozinha, os domingos de arroz com farofa. Tudo isso cabe dentro de mim, como se minha história tivesse virado um quarto. E cada memória, um móvel velho que eu me recuso a jogar fora. Outro dia pensei em jogar fora algumas coisas. A pasta de documentos antigos, os cartões amarelados de aniversário, o relógio de bolso do meu pai. Fiquei com eles na mão, um por um. E não consegui, porque essas coisas podem não ter valor para os outros, mas para mim é o que restou. São minhas provas de existência,
Meus rastros, meus pedaços, a herança que ninguém quer, mas que diz tudo sobre quem fui. E se um dia alguém encontrar, mesmo que não entenda, vai saber que aqui viveu um homem. Um homem comum, mas cheio de histórias que ninguém quis escutar. E tá tudo bem se não escutaram. Eu aprendi a contar para mim mesmo, a lembrar sozinho, a chorar sem plateia, a sorrir por dentro, a amar em silêncio. Fui ficando assim, mais calado, mais dentro do meu próprio mundo, mas nunca vazio, porque quem amou de verdade, mesmo sem ter volta, nunca sai de mãos vazias. A gente se preenche do que deu. E isso, ninguém tira, nem o tempo, nem o esquecimento, nem a ausência. Nem mesmo a morte, que às vezes ronda, mas ainda respeita meu passo lento e meu coração teimoso. Não sei quanto tempo mais tenho. Pode ser um mês, um ano, uma tarde. Mas se amanhã eu fechar os olhos, vou partir com uma coisa em paz dentro de mim. Eu fui inteiro. Fui pai até quando não me deixaram ser. Fui marido até o último sopro da sida. Fui amigo, vizinho, conselheiro, trabalhador. E quando o mundo me empurrou para o canto, eu fiquei em pé. Sem barulho, mas em pé. E isso, para mim, é mais do que suficiente. Não deixei fortuna, nem fama, mas deixei tudo o que pude. E se ninguém lembrar, eu vou lembrar de mim. Então me escuta, se você chegou até aqui. Me escuta com o coração, porque talvez o que eu vivi, você também esteja vivendo. Talvez você também tenha um silêncio que te acompanha, uma ausência que ainda pesa, uma vontade de ser lembrado. Se essa história bateu aí dentro, comenta aí. Diz de onde você está ouvindo. E se conhecer alguém que também está lutando para ser visto, manda para ele. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que alguém, em algum lugar, ainda lembra da gente.